50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de relacionamentos saudáveis. Dia 34. Relacionamentos reconstruídos através do perdão. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Gênesis, capítulo 50, versículo 15. É mais fácil perdoar nossos inimigos que nossos amigos. Esta frase de William Blake coloca diante de nós um dos maiores desafios dos relacionamentos. Pois o inimigo maltratar, atraiçoar é normal. Não causa estranheza nem tanta dor assim, pois é esperado de pessoas as quais não nutrem por nós nenhuma consideração que nos tratem desta forma. O problema é quando aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que o relacionamento é mais íntimo, estes nos traem ou maltratam. São nestas situações que os relacionamentos são quebrados e a grande maioria não consegue mais se manter depois disso. Um jovem chamado José experimentou algo assim dos seus próprios irmãos. Cresceu sendo o filho preferido de seu pai, recebendo privilégios que os outros 10 irmãos não tinham. Seu pai, inclusive, demonstrava publicamente a sua preferência por José diante dos outros irmãos. E para piorar tudo, a ingenuidade, inocência ou atitude de liderança de José azedava ainda mais os ânimos com os irmãos, que não o viam como igual, mas como inimigo e rival. Depois de um tempo, como nada foi feito para resolver este conflito, em uma viagem que José empreendeu para fiscalizar os cuidados dos irmãos com os rebanhos, o momento para os irmãos revidarem apareceu. Como estavam longe do pai e de outras testemunhas, eles resolveram acabar com José. Isso se encontra em Gênesis capítulo 37, versículos 19 e 20. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. E assim fizeram. Porém, ao invés de matar José, venderam-no como escravo para uma caravana que o vendeu como escravo na terra do Egito. Muitos anos se passaram. Depois de muita dor, sofrimento, por intervenção divina, José se tornou governador do Egito. E através da sua administração, toda a terra do Egito e os reinos à sua volta sobreviveram a um período de 7 anos de fome. Sem saber de nada do que havia acontecido nestes anos com José, seus irmãos vão comprar suprimentos no Egito. José os reconhece e, depois de idas e vindas, ele se revela e manda trazer seu pai e toda a sua família para viverem no Egito, até que o período de fome passasse. Enquanto o pai de José estava vivo, os irmãos se sentiram seguros, mas depois de sua morte pensaram: agora é o momento em que José vai se vingar de todos nós. Isso se encontra em Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Tudo o que aconteceu foi muito sério, grave, maldoso. José não tinha motivo nenhum para ser benevolente com os irmãos, e estes tinham muitos motivos para temer. Será que existe forma de restaurar esse relacionamento? Vai depender, em primeiro lugar, do que é mais importante para José: a justiça ou o relacionamento. Se for a justiça, então é provável que o relacionamento nunca mais seja reconstruído, pois ela vai requerer, no mínimo, o mesmo preço que José pagou. Vários anos longe da família, viver como escravo e ser abandonado por todos. Mas, se apesar de tudo, José preferir o relacionamento com os irmãos e a família, ele vai ter que abrir mão da justiça e tomar a decisão mais difícil:
exercer o perdão. E como afirma C.S. Lewis, o perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Mas os irmãos também precisariam tomar uma decisão. Não poderiam deixar as coisas como estão para ver como ficam. Fizeram isso por 17 anos, que foi o período que o pai de José viveu no Egito, e estavam desde então com medo da retaliação de José. Veja Gênesis capítulo 47, versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Eles precisariam se humilhar, pedir perdão, independente do resultado. No caso de José e seus irmãos, cada um fez aquilo que precisava fazer para restaurar os relacionamentos. Embora os irmãos de José usaram de uma artimanha, pedindo perdão em nome do pai morto, mas pelo menos admitiram a culpa. E José reiterou aquilo que já havia dito 17 anos atrás, que eles estavam perdoados. Isso se encontra em Gênesis, capítulo 50, versículos 16 a 18 e depois versículo 21. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Se sofremos em situações em que as pessoas mais próximas nos traíram ou maltrataram, da mesma forma que José fez, precisamos saber o que queremos: justiça ou o relacionamento, pois é isso que determinará os próximos passos. Ou, se nós formos aqueles que causaram o sofrimento, também precisamos saber o que queremos: deixar tudo como está para ver como é que fica, ou se humilhar, admitir a culpa e pedir perdão. O resultado final é imprevisível, pois para funcionar ambas as partes têm que estar imbuídas do mesmo objetivo: reconstruir o relacionamento. Mas agindo como José ou como os irmãos, pelo menos de uma coisa teremos certeza: alguém será liberto. Pois, como o teólogo reformado Lewis B. Smith afirma, perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Você está com dificuldades por ter um relacionamento importante destruído? Você não consegue decidir se quer justiça ou reatar o relacionamento? Você está com dificuldade de assumir a responsabilidade pelo sofrimento que causou? Você está com dificuldade de abrir mão da justiça? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação, para saber que os relacionamentos são as coisas mais importantes que temos, para aprender a se humilhar, arrepender e pedir perdão, para escolher os relacionamentos ao invés da justiça, para que você seja livre de maus sentimentos e maus relacionamentos, para que você aprenda a construir relacionamentos saudáveis.